A graça e a paz, meus irmãos, estejam sobre todos vocês. Temos a alegria de mais uma vez estarmos na casa do Senhor, cultuando a Ele e neste momento nos preparando para essa reflexão na sua palavra. E eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias então no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu irei fazer a leitura inicialmente dos versículos 23 ao 27. Mateus, capítulo 21, dos versículos 23 a 27. Nosso desejo é que a palavra de Deus fale ao seu coração nesta noite e que você volte para a sua casa alimentado e fortalecido espiritualmente, a sua fé fortalecida e mais preparado para viver a sua vida cristã, sendo fiel a Deus, enfrentando as lutas sem ser vencidos por elas, mas vencendo cada uma delas para a glória do nome do nosso Deus. Amém. O que nos diz o texto da palavra de Deus? Diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, verso 23 do capítulo 21 de Mateus, estando já ensinando, acercaram-se deles os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E aí Jesus pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus o seguinte: não sabemos. E ele, por sua vez, Jesus disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Esse texto é interessante, meus irmãos, porque ele nos traz um alerta, chama a nossa atenção como cristãos, como discípulos de Jesus, como pessoas que resolveram seguir os ensinamentos da Bíblia, e não o padrão mundano. Ou seja, como crentes no mundo, como nós devemos nos relacionar com o mundo. Meus irmãos, esse texto chama a nossa atenção no sentido de que nós precisamos ter na nossa consciência, na nossa mente, que o mundo pecaminoso, as ideologias mundanas, não são amigas dos crentes. O mundo não é amigo da igreja de Cristo. E eu entendo que esse texto, essa mensagem, ela é relevante para os nossos dias. Ou seja, ela tem uma importância muito grande. Porque, meus irmãos, nós vivemos num país onde não há uma perseguição ainda declarada aos cristãos, aos protestantes, aos evangélicos. E isso muitas vezes tem levado a alguns cristãos a perderem de vista este ensinamento bíblico do que é o mundo, do que é a igreja.
E por vezes, muitos cristãos evangélicos, protestantes, se deixam ou se relacionam com o mundo como se fosse a sua própria casa, como se fosse os seus irmãos, como se fosse um ambiente cristão. E muitas vezes nós nos relacionamos com o mundo numa espécie de namoro com o mundo. Quando a Bíblia chama a nossa atenção para o fato de que o mundo odeia os que seguem a palavra de Deus. Pastor, mas essa mensagem é uma mensagem muito radical, muito extremista. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Essa é a mensagem bíblica. E que nós precisamos tê-la em mente para sabermos como nos relacionar com o mundo pecaminoso, com o mundo em trevas, com o mundo onde defende princípios e valores que são totalmente contrários aos princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus. E por que eu digo que esse texto chama a nossa atenção para isto? Porque Jesus estava vivendo esse contexto, esta realidade. Esse texto aqui, irmãos, apresenta para nós uma situação em que a autoridade de Jesus está sendo questionada. Nós cantamos agora aqui, Rei das Nações, reconhecendo Jesus como sendo o Rei dos Reis. Lemos o Salmo 24, Jesus é o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Mas o texto mostra esses homens que eram pessoas de conhecimento profundo, que eram pessoas que tinham uma posição de destaque na sociedade entre os judeus, que eram líderes entre os judeus. Esses homens questionando a autoridade do Filho de Deus, a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É o que eles fazem quando eles se dirigem a Jesus perguntando: com que autoridade você está fazendo essas coisas? E o que Jesus estava fazendo? O texto já disse para nós no verso 23, ele estava no templo ensinando a palavra de Deus, ensinando a verdade. Quem é você? Que autoridade você tem para ensinar aqui no templo? Que autoridade você tem para ensinar as pessoas? Esse foi o questionamento desses homens, desses líderes, para o próprio Filho de Deus, para Jesus Cristo. E mais, com que autoridade? E quem te deu essa autoridade para você fazer o que você está fazendo aqui? Meus irmãos, esse texto aqui é importante a gente lembrar que neste momento, o que está acontecendo aqui? Esta é a última semana de Jesus sobre a face da terra. É a semana da crucificação. Jesus havia convivido com esses homens e com uma multidão de outros tantos judeus, e ao longo do seu ministério, ele sempre foi fiel à palavra de Deus. O compromisso de Jesus não era com pessoas, não era com os homens, não era com os líderes, não era para agradar as pessoas. O compromisso de Jesus era com o Pai Celestial, era com a sua palavra. Como deve ser o compromisso do cristão? Como deve ser o seu compromisso? Não com as pessoas, não com o mundo, não para agradar aqueles que estão diante de você, mas para agradar a Deus em primeiro lugar. Porque somos fiéis, devemos ser fiéis a Deus, a sua palavra, e não ao mundo, e não às pessoas. E Jesus então, ao longo do seu ministério, ele não deixou de ensinar a verdade. E diante desses líderes que viviam na prática do pecado, que viviam enganando o povo, ele não deixou de exortá-los, ele não deixou de falar para eles a verdade, de denunciar o seu pecado. E essa reação desses homens nesse relacionamento com Jesus foi aumentando a ira, o ódio, a perseguição.
E agora Jesus está na última semana dele sobre a terra, a semana da crucificação. E é interessante que você pode observar isso quando você lê do capítulo 21 até o capítulo 27 de Mateus, que vai narrar exatamente os últimos dias de Jesus sobre a terra. E você vai observar que à medida que os dias vão passando, nessa semana, que é a última, o ódio desses líderes religiosos só vai aumentando contra Jesus, que vai culminar com a entrega desses líderes de Jesus para ser crucificado pelos romanos. Ou seja, Jesus é por eles assassinados, ou assassinado, morto na cruz, condenado, como resultado desse ódio. É um sentimento de hostilidade que foi crescendo de tal maneira que a bondade de Jesus vista por esses homens, testemunhada por esses homens, os atos de bondade que Jesus fazia, era por eles tido como ofensa. E aliás, não foi isso que estava acontecendo aqui, não foi isso que aconteceu aqui no templo. O que Jesus estava fazendo? Uma coisa boa. A melhor coisa de todas, Jesus estava ensinando a verdade para aquelas pessoas ali no templo. Estava ensinando as Escrituras, a palavra de Deus. Mas esses homens não estavam interessados neste ato de bondade. Eles estavam tomados pela inveja, eles estavam tomados pela ira, e por isso eles chegam questionando a autoridade do Filho de Deus. E a razão desse questionamento é o ódio que está por trás, o ódio desses judeus contra Jesus por causa da palavra de Jesus, do ensinamento de Jesus, da palavra de Deus, que é a palavra da verdade. E que quando nos deparamos com essa palavra, ela mostra, revela as nossas imperfeições, denuncia os nossos pecados. Ainda hoje é assim. A palavra de Deus, quando é ensinada, quando é pregada, a palavra de Deus, ela confronta o pecador com os seus pecados. Aliás, não é só a palavra lida. O próprio crente que vive pela palavra, ao se relacionar no mundo com as outras pessoas que não vivem pela fé, mas que vivem nos seus pecados também, esse relacionamento do crente com o idólatra, com o ímpio, com o que vive no pecado, o fato dele se relacionar no mundo com essas pessoas, esse relacionamento também já é uma forma de expor, de denunciar os pecados vividos por muitas pessoas, na medida que o crente vai se relacionando com o não crente. E tem sempre um exemplo que sempre é fácil de lembrar, nesse convívio do crente com o não crente, o presbítero Daniel convivendo com o colega de trabalho dele que não vive pela fé, não crê em Deus, vive no pecado, e ao se relacionar com essa pessoa, este colega, e de repente esse colega tem uma atitude pecaminosa, fala uma mentira, fala um palavrão, ele olha para o lado e vê que o crente está ali e fala: perdão, eu não vi que você estava aí. Perdão por quê? Ele não é Deus, ele não é Jesus, mas ele é discípulo de Jesus, ele é filho de Deus, como todos nós que estamos aqui. Ele vive pela palavra, ele é uma pessoa transformada, ele é luz no mundo. E foi essa a razão, meus irmãos, a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, o que ele falava, o que ele ensinava, que é a palavra de Deus, que foi denunciando, que foi expondo a maneira pecaminosa dos líderes judeus viverem, que ao invés de se arrependerem e se voltarem para Deus, eles tomaram o caminho contrário. Permaneceram nos seus pecados e começaram a ter muito ódio, um grande ódio pelo próprio Jesus Cristo. A palavra de Jesus denunciava os pecados deles e eles, ainda mais irritados, conforme nós vemos aqui nos versos, questionaram a Jesus a respeito da sua autoridade para fazer todas aquelas ações que Jesus fazia e para ensinar o povo. Na verdade, meus irmãos, esse questionamento que é feito aqui é uma desculpa.
Na verdade, esse questionamento simbolizava a recusa, a rejeição que eles tinham da autoridade de Jesus. Eles não queriam reconhecer Jesus como sendo o Senhor dos senhores, o Senhor das suas vidas, e não queriam se submeter a Ele como autoridade espiritual enviada pelo próprio Deus. A autoridade de Jesus, então, é questionada porque, em primeiro lugar, são pessoas que rejeitam Jesus como Filho de Deus. Então, o motivo é mais profundo. O motivo é a rejeição. São pessoas que não querem admitir, não querem reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E por isso elas estão fazendo esse tipo de questionamento como estão fazendo aqui. E Jesus, sabendo disso, Ele não dá a resposta que eles queriam. Porque Jesus sabe a intenção no coração deles. Jesus sabe que, na verdade, eles não reconhecem a autoridade dele como Filho de Deus, como Senhor dos senhores. E quem é Jesus? E qual é a autoridade de Jesus? Qual é o poder de Jesus? Qual é o tamanho da sua autoridade? Meus irmãos, Jesus é o Senhor do céu e da terra. Jesus é aquele que voltará a este mundo para restaurar todas as coisas. Jesus é aquele que diz lá, aqui mesmo em Mateus capítulo 28, ele declara isso. Oficialmente ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Essa autoridade que está sendo questionada aqui é a autoridade daquele que é o Todo-Poderoso. Mas as pessoas não querem reconhecer essa autoridade. Muitas pessoas estão fazendo assim hoje. Muitas pessoas estão questionando também a autoridade de Jesus hoje, através do evangelho que é pregado, através dos princípios bíblicos que são ensinados pela igreja, pelos crentes. Muitas pessoas estão questionando a autoridade da palavra de Jesus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas usam a desculpa para dizer que não creem na palavra de Deus, porque essa palavra foi escrita por homens, não foi escrita por Deus e, portanto, não é a palavra de Deus. Vocês percebem como a autoridade de Jesus também está sendo questionada hoje? Não é senão por este mesmo motivo. Porque são pessoas que não querem se dobrar, se prostrar, reconhecendo que Jesus é Senhor, entregando a sua vida para Ele e vivendo as suas vidas, submetendo o seu viver neste mundo de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Meus irmãos, isto representa o mundo no qual os crentes vivem hoje. O mundo que nós vivemos hoje também está composto de pessoas que estão questionando a autoridade de Jesus Cristo, porque não querem reconhecer, estão dispostas a rejeitar a Jesus como Filho de Deus. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, em um determinado carnaval de época que aconteceu, vocês viram, vocês se lembram de como Jesus Cristo foi retratado no carnaval. Vocês se lembram também de outro episódio, né, de um grupo de comédia, nessa linha de pessoas que trabalham com como é que fala? Com lazer, né? Retratando a pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos nos acomodar num relacionamento com o mundo, como se nós vivêssemos no mundo transformado, submisso, no mundo que busca viver uma vida de obediência a Deus, de santidade a Deus. Não podemos nos enganar a nós mesmos achando que o mundo nos aceita como cristãos, como pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus e que Ele nos ama e nos acolhe. Esse texto chama a nossa atenção para nos lembrarmos de que, como crentes, nós estamos vivendo num mundo onde muitos estão dispostos a rejeitar, a escarnecer, a humilhar o nome
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe como Jesus reage a essas pessoas. Ele reage não da maneira como eles quiseram. Jesus reage com firmeza, com a própria palavra, confrontando essas pessoas novamente. Nós precisamos saber, irmãos, que quando o mundo nos atacar por causa da nossa fé, nós precisamos lembrar que não é a nós enquanto pessoa que está sendo atacado. É Jesus através de nós. É a fé que nós temos depositada nele e que, portanto, representa a pessoa de Jesus Cristo quando somos perseguidos também neste mundo. E é por isso que Jesus, então, ao invés de responder o que eles perguntam, Jesus faz uma outra pergunta para eles. E essa pergunta que Jesus faz é uma pergunta que confronta eles profundamente. E expõe aqui no texto, e expõe para aqueles que estavam ali presentes, qual era realmente a intenção que estava no coração dessas pessoas. Eles não estavam preocupados com a verdade. Eles não tinham compromisso com a verdade. Eles não tinham compromisso com o Deus da verdade. Eles tinham compromisso com o seu orgulho, com os seus interesses egoístas, com o ódio contra Jesus Cristo. Eles tinham um compromisso com o seu alvo, com o seu objetivo, que era aniquilar e destruir o Filho de Deus. Por isso Jesus pergunta, o batismo de João é do céu ou é da terra? Observe como Jesus os encurrala aqui. Observe como Jesus não está brincando com eles. Observe como Jesus não está passando a mão pela cabeça deles. Observe que Jesus está tratando com seriedade, com firmeza. E Jesus, então, através da palavra dele, a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus, ela expõe as intenções, ela chama a responsabilidade, ela desafia o pecador. A palavra de Deus ou é amada, ou é odiada. Ou ela é aceita, ou ela é rejeitada. E o que eles fazem? No final das contas, eles estão rejeitando, porque essa é a intenção que eles têm. E olha como eles são audazes, são astutos, uma palavra melhor. Eles sabem que se eles responderem que o batismo de João, embora eles saibam ou soubessem que o batismo de João vem do céu, ou seja, é de Deus, é o enviado, é o profeta enviado de Deus, eles sabem que se eles reconhecerem isso e dizerem, eles já premeditaram, já sabiam que Jesus poderia perguntar, e por que vocês não creram então? Ou seja, estariam sendo questionados. Mas por outro lado, eles também sabiam que se eles dissessem, o batismo de João não vem de Deus, é dos homens, eles sabiam que os discípulos de Jesus que ali estavam, que também foram muitos deles discípulos de João, porque o reconheceram como profeta de Deus, a multidão não ia gostar. E eles iam ser punidos pela multidão. Diante de uma situação como essa, o que eles fazem? Não sabemos. Mentirosos. Mentirosos. Eles sabem da resposta, mas eles não querem dar a própria resposta, a resposta verdadeira. E por isso Jesus diz para ele, se vocês não sabem, não respondem, nem eu também digo para vocês com que autoridade faço essas coisas. Percebem, meus irmãos, aqui, diante de uma situação de perseguição do mundo, de questionamento da sua autoridade, Jesus lida com essa situação e os enfrenta com a própria palavra de Deus, com o ensinamento, questionando eles a respeito do profeta de Deus, de João Batista, a respeito do que eles creem sobre o batismo de João. Ou seja, com o próprio ensinamento das Escrituras, embasado na própria palavra do Senhor. Então nós estamos dizendo para vocês aqui, meus irmãos, nessa noite, que o questionamento desses homens, na verdade, era uma desculpa para dizer, ou para manifestar ali a rejeição deles em relação a Jesus Cristo em primeiro lugar. Eles questionam para demonstrar que eles não querem Jesus como o Senhor
das suas vidas. Em segundo lugar, meus irmãos, esse questionamento também está sendo feito aqui por pessoas. Pessoas, olha só o absurdo disso, que se dizem filhos de Deus, mas que não querem obedecer a Deus. Não querem obedecer a palavra, os ensinamentos do Senhor. E por que nós sabemos disso? Na parábola que Jesus vai contar aí nos versos 28 a 32, essa parábola Jesus conta para se referir a eles, a esses líderes. Quem eram esses líderes? Eram judeus, lembra-se disso? E quem eram os judeus? Como eles se apresentavam? O que eles diziam ser? Eles diziam, nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão e, portanto, nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Então, eles se apresentavam, inclusive para o próprio Jesus, em momentos assim, eles se apresentaram dizendo, nós somos filhos de Deus. Jesus diz, vocês são bastardos. Vocês não são filhos de Deus. Eles dizem, nós somos filhos de Deus. Olha essa parábola que Jesus vai contar aqui. Acompanhe na sua Bíblia. Verso 28 diz assim, que vos parece? Ele vai contar uma parábola, uma história. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar na vinha? Vai trabalhar no campo? Ele respondeu, sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. E aí ele faz a pergunta a Jesus, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam para Jesus, o segundo, é claro. E Jesus declarou o seguinte, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes. Vocês sabem o que era um publicano? Era a pessoa que era desprezada, rejeitada, humilhada, não tinha nenhum valor social, nenhum respeito por esses judeus, pelos judeus. O publicano para os judeus era a pessoa da pior espécie. Era um traidor da pátria, da nação. E quem eram as meretrizes? Prostitutas. Então guarda aí na sua memória, Jesus está comparando esses líderes religiosos, homens da lei, homens das escrituras, com publicanos e meretrizes, traidores da pátria, da nação de Israel e prostitutas. Jesus diz assim, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem. Vão à frente de vocês no reino de Deus. Por quê? Porque João veio a vocês no caminho da justiça, ou seja, pregando a justiça, e vocês não acreditaram nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Mesmo vendo que meretrizes e publicanos aceitaram, seguiram o ensinamento de João Batista, vocês ainda assim não se arrependeram. Afinal, para creres nele. Então, vocês estão aí dizendo que meretrizes e publicanos são gente da pior espécie, mas para Deus, vocês são piores do que eles. Porque eles são comparados com o segundo filho, que o pai disse, filho, vai trabalhar. E o filho bate o pé e diz, não vou, não quero ir. Mas depois se arrepende e vai. O primeiro, o pai mandou, vai trabalhar. E ele diz, sim, eu vou, mas virou as costas e não foi trabalhar. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo, e eu trago essa aplicação aqui, trago como segundo ponto aqui, Jesus está sendo questionado, essas pessoas que estão questionando Jesus, são pessoas que se dizem, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, eu sou um cristão, eu sou um cristão. Quando você vai ver na prática o que eles são, na verdade, são pessoas que estão odiando e desejando matar o próprio Filho de Deus. São pessoas que se dizem filhos de Deus, mas que na verdade não são, porque na sua vida prática eles não demonstram obediência, temor e tremor diante de Deus. Então, a autoridade de Jesus, em segundo lugar, está sendo questionada por pessoas que se dizem, eu sou cristão. E quem sabe, às vezes, até no meio evangélico, pelo mundo, Brasil afora, pessoas que até estão dizendo, eu sou evangélico, mas que na prática não estão obedecendo o evangelho, não estão obedecendo a Deus, não temem a Deus, vivem nos seus pecados, de maneira
desavergonhada, não têm o mínimo de temor a Deus e estão levantando a bandeira de evangélico, a bandeira de protestante, a bandeira de seguidor de João Calvino. Já viu esse tipo de crente que, só falta adorar, idolatrar João Calvino? João Calvino não foi ninguém mais do que um irmão em Cristo que, de maneira maravilhosa e extraordinária, não só obedeceu às Escrituras no seu viver, mas que também as ensinou de maneira didática, de maneira profunda, rica, e que nos abençoou, um servo de Deus, como muitos outros também foram, e que teve a sua importância grande no movimento reformado do século XVI. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo, a sua autoridade, está sendo questionada ainda por aqueles que o perseguem e matam os seus profetas, os enviados de Deus e até o próprio Filho de Deus. É interessante porque Jesus vai usar a outra parábola na sequência também para se referir a esses líderes. Observe comigo, veja se não é isso. Ele vai contar outra parábola aqui. O verso 28 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, perdão, eu estou repetindo, Eu vou então para o verso 33. Ele vai contar a parábola dos lavradores maus. É essa que eu quero destacar para você aqui. Ele vai contar essa parábola e vai dizer assim, atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou a sua vinha, cercou-a de uma sebe, ou seja, ele tomou todos os cuidados, construiu nela um lagar, edificou uma torre. Olha que cuidado, Que é bonito você ver um trabalho sendo bem feito. Eu gosto disso. E nós cristãos devemos fazer o nosso trabalho bem feito, porque isso é de Deus, isso glorifica a Deus. E esse homem aqui da parábola está fazendo isso. Depois se ausentou do país, ele teve que ir embora por algum motivo. E ao tempo da colheita, ele arrendou ali a terra, o plantio para uma pessoa, foi para outro país, e quando chegou o tempo de colher o fruto da videira, o que ele fez? Diz o verso 34, que ele enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos, o que era justo, no acordo que ele fez ali. Então ele enviou ali empregados para receber o que ele tinha parte ali. E o que fizeram? O que aqueles homens da vinha fizeram com esses lavradores? O verso 35 diz que eles, agarrando os servos, espancaram a um e mataram ao outro e ao outro apedrejaram. Gente, que coisa horrível. Isso aqui é uma carnificina, uma crueldade, uma injustiça. Mas o texto diz, Jesus vai continuar com a parábola, ele vai dizer que o dono da vinha, verso 36, enviou ainda outros servos em número maior ainda, talvez o dobro, o triplo do que ele mandou antes. Diz... E o que eles fizeram? O texto vai dizer, no verso 36, trataram-nos da mesma sorte, com crueldade. Gente, isso é justo? Isso é correto? O dono da vinha não tinha direito na sua parte? Não era justo? Era. O que ele estava fazendo de errado? Nada. Mandou o servo buscar a parte que ele tinha. Muito bem, parece que os servos foram todos eliminados. Só resta agora ao dono da vinha o filho. E o que o dono da vinha faz? Ele teve a coragem de mandar o filho dele. Olha que interessante. Não manda mais os seus servos, agora ele manda o próprio filho. O verso 38 diz então que ele fez isso. Mas aí os lavradores, o 37 e 38, os lavradores, quando veem que é o filho, o que diz aí o texto? Eles disseram assim, este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Isso é gente ruim demais, Essas pessoas a quem o dono da vinha arrendou a vinha, muito cruéis, muito cruéis. E aí o que eles fizeram? Então, o verso 39 diz que eles agarraram o filho, lançaram fora da vinha e o mataram. E aí Jesus faz uma pergunta para esses judeus aqui, que estão questionando a autoridade de Jesus. Jesus pergunta, quando o dono da vinha vier,
o que vocês acham que ele vai fazer com esses lavradores? E eles prontamente respondem, dizendo assim: fará perecer horrivelmente esses malvados. Olha como eles dizem, né? Os líderes que estão questionando Jesus. Ele fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam, que lhe deem o que é justo, os frutos do seu em seus devido tempo. Irmão, sabe qual é o detalhe aqui? Esta é uma parábola que está sendo contada para dizer o seguinte. Jesus está dizendo o seguinte para esses judeus aqui: olha, Deus, o Pai Celestial, enviou seus profetas no Antigo Testamento. E o que o mundo fez? O que vocês fizeram com os profetas que o Pai enviou? O que foi feito com João Batista, o mais próximo aqui da realidade deles, né, de Jesus Cristo? O que foi feito com João Batista recentemente? Vocês se lembram o que foi feito? Ele foi decapitado. E por que João Batista foi decapitado? Porque João Batista estava buscando algum benefício próprio, buscando enriquecer com o ministério, com a sua profecia, o seu ministério profético? Não, ele foi decapitado porque ele, como um servo fiel de Deus, pregando o evangelho, pregando a mensagem do reino de Deus, ele denunciou o pecado de adultério do chefe maior ali da nação. Ele foi decapitado por causa do evangelho que ele pregava. Jesus está dizendo: olha, Deus mandou os profetas, mandou os seus servos, mandou João Batista, e vocês no mundo aqui fizeram isso, a semelhança dessa parábola. Mas aí Deus resolveu enviar seu próprio Filho. Quem é o Filho de Deus? Este que vos fala, Jesus diz, né? Ele é o Filho de Deus. E o que vocês vão fazer com o filho do que cultivou aqui essa vinha? O que vocês vão fazer com o Filho de Deus naquela semana? Ao final daquela semana, esses homens aqui e mais uma multidão estaria gritando, inclusive muitos dessa multidão que estava seguindo Jesus, no final daquela semana, estariam lá dizendo: solta Barrabás, solta Barrabás. Foi isso, não foi? Vocês se lembram? Foi isso? E o que eles queriam que fizesse com Jesus? A voz era diferente, as palavras: crucifica-o, crucifica-o. Mas não era assim, suavemente, era com ira, era com ódio, era babando de ódio. Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, tentando segurar ali o ímpeto, a ira, de quem? Dos romanos? Não, dos judeus, povo que se dizia filhos de Deus, que mataram os profetas e que agora estão se preparando para assassinar o Filho de Deus. Meus irmãos, eu creio que esse texto chama a nossa atenção para a realidade deste mundo. Esse mundo não se tornou melhor nos nossos dias aqui. Esse mundo, meus irmãos, é retratado nas Escrituras como um mundo que está em trevas. Então, eu creio que essa mensagem dessa noite tem o objetivo de chamar a sua atenção para você fazer uma autorreflexão de como você está se relacionando com este mundo, como você se relaciona com seus colegas de trabalho, como você se relaciona na sua academia, como você se relaciona na sua faculdade, como você se relaciona com seus vizinhos, como você se relaciona com a religiosidade deste mundo, como você se relaciona com a idolatria deste mundo, como você se relaciona e reage frente ao pecado deste mundo. Um outro apóstolo, servo de Deus, chama já a nossa atenção dizendo o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E ele vai dizer mais: se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque tudo o que há no mundo, e o que há no mundo, é claro que quando a gente se fala do mundo aqui nesse contexto, nós estamos nos referindo ao contexto pecaminoso do mundo, que é o contexto que João diz lá na sua primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 17. Ele vai dizer, 16, 17, porque tudo o que há no mundo, e tudo o que?
a sua concupiscência da carne. O que é a palavra concupiscência? O que significa? Sabe aquele desejo no seu coração para fazer aquilo que é errado? Sabe o desejo pecaminoso que você quase não consegue controlar e que por vezes você se entrega a ele? João está dizendo assim, o mundo vive assim. Um desejo pecaminoso desenfreado. As pessoas, muitas, estão vivendo assim, se entregando ao seu pecado. Muitas delas transformam o seu corpo por causa do desejo pecaminoso. Muitas delas entregam os seus filhos para o Deus da ideologia de gênero do nosso tempo, para que façam a sua opção, a sua escolha. Essa é a realidade do mundo pecaminoso. E João continua e vai dizer assim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o orgulho. Meus irmãos, como o ser humano é orgulhoso. E o ser humano, separado de Deus, ele é um poço de orgulho. Essa é a realidade de mundo que nós vivemos e que nós precisamos nos atentar. E além do mais, a palavra de Deus ainda vai chamar nossa atenção dizendo o seguinte, se o mundo vos odeia, o próprio Cristo vai dizer isso. Não fique surpreso se o mundo começar a perseguir você por causa da sua fé, por causa da sua obediência a Deus, por causa da sua vida cristã. Jesus diz assim, sabei que primeiro do que a vós outros, o mundo me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, e se isso serve de consolo, e deve servir de consolo, porque Jesus vai dizer que se isso acontecer, saiba que é porque você não pertence ao mundo. Você pertence a Deus. Olha o que ele vai dizer. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, quando o mundo perseguir você, lembre-se dessas palavras de Jesus. Persegue porque você não pertence ao mundo. Você pertence a Deus. E ainda bem que você não é amado pelo mundo. Ainda bem que o crente não é amado pelo mundo. Ainda bem que o crente é odiado pelo mundo. Porque isso é sinal, isso é prova de que ele não pertence ao mundo. Ele já foi tirado do mundo, das trevas para a luz, para Deus. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amariam. Amaria o que era seu. Como vocês não são do mundo, pelo contrário, olha que palavra bonita Jesus vai dizer. Guarda no seu coração aí. Jesus vai dizer assim, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Aleluia, glória a Deus. Você está aqui nesta noite porque Jesus te escolheu, te tirou do mundo, te tirou das trevas, te tirou da escravidão, te tirou da condenação ao inferno, para você viver na sua presença, numa vida pura, santa e cheia de glória. Você pensa que o mundo fica feliz quando sabe disso? Que o mundo vai te amar porque você é crente? Não. Essa mensagem chama a nossa atenção para esta realidade. É por isso, diz Jesus, é por isso, porque eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Mas detalhe, que você não seja odiado, como diz o apóstolo Paulo, e perseguido, porque você roubou, porque você mentiu, porque você adulterou, porque você traiu. Não é desse tipo de perseguição. Mas é por causa da sua fé, da sua obediência, da sua vida de retidão, de justiça, que o mundo não suporta. Como não suportaram Jesus Cristo, o Filho de Deus, os profetas, João Batista. O mundo os perseguiu, o mundo os odiou e o mundo os matou. Meus irmãos, eu quero encerrar esse sermão lembrando a vocês uma realidade, ou tentando contextualizar essa mensagem mais ainda para perto de nós. Quando é que a autoridade de Jesus é questionada nos dias de hoje? Porque o mundo continua questionando a autoridade de Jesus. Quem te deu essa autoridade? Em nome de quem você está ensinando ou fazendo essas coisas? Questionaram aqueles homens. Esse questionamento continua nos dias de hoje também. Quando? Quando o modelo cristão de família é questionado pelo mundo. Não é
o correto mais hoje que um homem constitua um casamento com uma mulher. Isso é ultrapassado. Percebe o questionamento? Jesus está sendo questionado ainda nos dias de hoje, porque qualquer ensinamento que é questionado, qualquer ensinamento da palavra de Deus que é questionado hoje, é contra Cristo que está sendo feito este questionamento. Quando se questiona hoje o modelo de, não só de família, pai, mãe, filhos, mas também do próprio casamento, como eu já me referi, é um questionamento. Mas lembre-se do que significa esse questionamento aqui. Não é um questionamento de pessoas que querem aprender, mas é um questionamento que é usado como desculpa para dizer: eu não aceito isso. Eu rejeito esse Cristo e todo o seu ensinamento. Jesus, então, nesse sentido, continua sendo questionado hoje, quando a definição bíblica de gênero macho e fêmea é questionado. E querem trazer outras, e mais outras, e mais outras, e mais outras. Isso é perversão. Isso é ser antibíblico. Isso é ofender a santidade, o propósito do Criador para as suas criaturas. Quando Jesus é questionado nos dias de hoje, quando é questionado o modelo de você disciplinar o seu filho na sua casa, quando é condenado esse tipo de modelo de correção e disciplina, no uso, por exemplo, do que a Bíblia nos ensina, da vara, com domínio próprio, com moderação, ou seja, de educar o seu filho no caminho da verdade, e se for preciso, aplicar a disciplina, a correção. Não é o espancamento, não é o descontrole, mas é aquilo que a Bíblia nos ensina e chama do uso da vara, como diz o sábio Salomão, o servo de Deus, no passado. Meus irmãos, quando ensinamentos bíblicos fundamentados na palavra são questionados, ensinamentos como a respeito do céu e do inferno, as pessoas muitas dizem: o céu e o inferno não existe, o inferno é aqui. Quando se questionam a respeito do pecado, o pecado não existe. Isso é uma invenção de algumas pessoas. Isso é um tabu, percebe a palavra para substituir pecado. Não se prega mais sobre pecado nos púlpitos evangélicos. Quando se questiona o conceito, o ensinamento bíblico sobre pecado, quando se questiona o ensinamento bíblico sobre a verdade, hoje em dia se rejeita a verdade absoluta. Não existe mais a verdade absoluta. O mundo atual, a verdade é relativa, você tem a sua e eu tenho a minha. Meus irmãos, estou dando alguns exemplos para vocês de como o mundo continua ainda hoje, e vai continuar, e vai piorar, e vai se intensificar até a volta de Jesus, porque o mundo não ama o povo que Jesus tirou do mundo. Olha, eu quero encerrar lembrando a vocês o que Jesus diz em Mateus 10:16. Ele diz assim para mim e para você. E por isso eu acho que é importante você ter essa consciência. E não brincar com o mundo, e não brincar com o pecado. E não brincar com as pessoas que vivem no pecado. Precisamos alertá-las. Precisamos mostrar para elas o que a Bíblia ensina a respeito do pecado. Jesus vai dizer assim para nós: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quando foi que Jesus disse isso? Quando ele enviou os discípulos para pregar o Evangelho. Jesus tem a clara consciência de que o mundo não é um ambiente amável ao cristão. O mundo, nesse contexto pecaminoso, é hostil ao cristão, ao servo de Deus. Então ele disse isso: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E aí ele diz para mim e para você: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amanhã, ou talvez quando você sair daqui, logo após o término desse culto, você vai se relacionar com pessoas que não vivem a fé que você vive, que não concordam com
a fé que você professa e com o modelo de vida cristã que você segue. Eu espero que você se lembre dessa mensagem. Amanhã na sua escola, você vai se relacionar com colegas que vivem na prática do pecado, que não conhecem a Deus. Eu espero que você se lembre dessa mensagem e que você, ao invés de se deixar influenciar pelo pecado e pelo pecador, você continue sendo luz, sal, e você seja aquele que influencia e que não é influenciado, porque você é um cristão fiel e obediente a Deus. Que o Espírito Santo possa te capacitar cada dia mais, te dar toda a clareza, toda a sabedoria e toda a força para você ser um crente fiel até onde você foi exposto e jamais negar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.